não, isso é passivo de interpretação. Não, não é. Quando ele fala paixões que tinhas na vossa ignorância, é a mesma terminologia que Paulo usa de forma repetida para falar diante da conversão, o que se prova pelo termo filhos da obediência. Eles agora estão vivendo conversão. Em Efésios 2, de 1 a 3, quando Paulo disse que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, nós somos chamados de filhos da desobediência. Agora, por conta do novo nascimento, somos chamados de filhos da obediência. E ele está dizendo que não podemos nos amoldar aos desejos, às paixões que nós tínhamos antes. Então, se não fosse possível um crente voltar a desejar as mesmas coisas que antes, não haveria necessidade de uma advertência. E a advertência não está só nesse texto. Em Gálatas 5:1, Paulo diz, não vos coloqueis de novo debaixo de um mesmo jugo de escravidão. Em 2 de Pedro 2, de 20 a 22, ele fala de pessoas que depois de terem tido o pleno conhecimento da verdade, chegam ao ponto onde ele diz, melhor lhes fora nunca terem conhecido o caminho da verdade do que depois de ter conhecido se apartarem do santo mandamento. Ele diz, com ele se cumpre certo adágio verdadeiro que diz, o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada voltou a revolver-se na lama. Nós vamos ver uma série de textos que claramente indicam não só a possibilidade, mas um risco real de que isso possa acontecer. Então, precisamos primeiro entender que é uma advertência. Segundo, agora, no versículo 15, ele dá o contraponto. Ele diz, pelo contrário. Então, o que é o contrário? Não amolde ao desejo de antes. Então, o contrário é moldar uma outra coisa. O quê? Segundo é santo aquele que vos chamou. Tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está, diz o versículo 16, sede santos, porque eu sou santo. Então, o que nós precisamos entender aqui, primeiro, essa coisa de que a gente muitas vezes fantasia, converti, nunca mais vou querer a velha vida, não é verdade? Segundo, depois de já ter convertido, a Bíblia está dizendo, tornai-vos santos. Algumas traduções dizem, sejam santos. Eu gosto dessa versão atualizada, que para mim é a mais acurada. A palavra traduzida ali como tornai-vos, no original grego é ginomai, significa tornar-se, vir a ser, vir a existência. Então, ele não está dizendo que não houve santificação nenhuma, mas ele está dizendo no nível que deveria existir para a gente ser santo, como é santo que nos chamou, isso não aconteceu. Então, ele está falando agora de uma outra etapa que precisa acontecer. Se somos chamados filhos da obediência, é lógico que já houve uma santificação inicial. É por isso que tem advertência para não voltar a agir como antes. Mas além dessa santificação inicial, a Bíblia diz que agora eu e você precisamos nos ajustar a um modelo, a um padrão, que é o próprio Deus, e ser santo como Ele é. Como vamos expressar essa santidade? O versículo 15 diz, em todo o vosso procedimento. Essa palavrinha aqui traduzida como procedimento é a palavra grega, anastrofe. E ela, de acordo com o léxico de Strong, minha cola, de vez em quando alguém me pergunta, pastor, onde o senhor estudou as línguas originais? Digo, estudei nada. Tem um aplicativo aqui no meu tablet, no meu computador, no meu telefone, que quando você toca na palavra, ele puxa de quem estudou uma vida inteira. Então, às vezes, para soar mais erudito, e não parecer que a gente está colando, a gente diz assim, de acordo com o léxico do Dr. Strong, tipo, minha cola, essa palavra grega anastrofe significa modo de vida, conduta, comportamento, postura. Ali foi traduzido como procedimento, que é um outro sinônimo. Agora, o que ele está falando? Que é uma conduta, que é um procedimento, que é uma postura, que é um modo de vida, ou traduzindo em miúdos, um comportamento, onde eu e você precisamos refletir a santidade de acordo com o padrão daquele que nos chamou. Então, como diante de um versículo desse, e não só desse, como nós vamos ver vários ao longo de toda a Escritura, alguém pode dizer, não tem que preocupar com o comportamento. O comportamento é algo central na expressão da nossa santidade. Não tem como a gente falar de santidade e deixar o comportamento de fora. Não, pastor, mas santidade é posicional. É, mas não é só posicional. Ela também é posicional e ela também é comportamental. Eu gosto muito de um livro do John Bevere, Kryptonita. Como destruir aquilo que rouba a sua força. É um livro que nos últimos 2 anos eu estou recomendando demais para todo mundo. Um dos melhores livros nesse assunto de santidade e falar contra o pecado que eu já vi. Ele traz não só alinhamento doutrinário, mas eu creio que é uma mensagem de alinhamento profético para o nosso tempo, para a nossa geração. John dá um exemplo, falando, simplificando, santidade posicional e comportamental, que eu achei fantástico.
Então, o exemplo é de 2 anos atrás, está desatualizado o que eu vou aplicar aqui. Ele diz o seguinte: eu e Lícia, ele está falando da sua esposa Lícia, a esposa dele, eu e Lícia estamos casados há 35 anos. Ele diz: Lícia não é mais minha esposa hoje do que ela era quando se casou comigo há 35 anos atrás. E se daqui outros 35 anos a gente ainda estiver vivo, ela não será mais minha esposa do que é hoje, ou do que era há 35 anos atrás. Ele diz: ser minha esposa é uma posição que ela tem. Essa posição não necessariamente melhora com o tempo. Ele diz: por que ela tem essa posição? Porque eu a escolhi. Eu dei a ela o meu nome. Eu fiz dela parte da minha família, minha herdeira. Eu garanti que ela tivesse um documento, um certificado do nosso país, que sustenta a posição que ela tem. Ele exemplifica e diz: isso é santidade posicional. Deus nos escolheu. Ele nos deu o seu nome. Ele nos fez parte da sua família. Ele nos fez seus herdeiros. E ele nos deu um testamento que garante a nossa posição. Então, antes de falar do que santificação progressiva é, vamos começar pelo que ela não é. Santificação progressiva não fará de você mais filho de Deus do que você já é. Porque filho é uma posição que você tem. Quem está entendendo, diga amém. Então, peraí, pastor Luciano, se a santificação progressiva não melhora a minha posição, por que é que eu preciso dela? Porque sem ela, você piora a sua posição. Com ela você não melhora, mas sem ela você piora. Então John diz assim: mas se Lícia, minha esposa, resolver sair ou até mesmo morar com outros caras, o comportamento dela vai comprometer a posição dela. E diz: isso é santidade comportamental. Nós precisamos parar de acreditar numa pregação enganosa que diz que aquilo que você faz não afeta quem você é. E a gente tem ouvido muito esse tipo de coisa ultimamente. Eu tenho visto muita gente repetindo um autor internacional e dizendo o seguinte: se antes da minha conversão, quando eu era um pecador por natureza, meus atos de justiça não podiam mudar o que eu era, porque que agora que eu me converti, sou a justiça de Deus em Cristo, meus atos de pecado mudariam quem eu sou. Isso, na verdade, não é uma lógica, é um sofisma, é um raciocínio falso. Primeiro, se isso fosse verdade, eu quero entender como é que Adão caiu. Porque se o pecado de Adão afetou a posição dele, como é que o pecado de alguém hoje não afeta a posição dele? O que eu e você nos tornamos em Cristo hoje, filhos de Deus, Adão era por criação. Lucas capítulo 3, quando fala da linhagem de Jesus, pega a ascendência, a linhagem, né, no sentido inverso. Vai dizendo quem era filho de quem até chegar em Adão. E aí o texto diz assim: 7 filhos de Adão, Adão filho de Deus. Adão é estabelecido por Deus nessa terra como filho de Deus, que carrega a imagem e semelhança de Deus. Agora, o pecado afetou isso ou não afetou? Claro que sim, quando Jesus vem, ele é chamado de o filho único, unigênito de Deus. Não tem mais filho nenhum de Deus na terra. Porque o primeiro que entrou com essa condição sabotou a posição dele e a nossa. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender: se essa declaração de que o comportamento não muda o que eu sou fosse verdade, então não podia ter mudado nem do início da criação. As pessoas muitas vezes começam a acreditar em algo que lhes seja conveniente, mas não necessariamente bíblico ou respaldado pelas Escrituras. Então, esse tipo de lógica de se antes de eu converter, quando eu estava morto espiritualmente, minhas obras não me vivificavam, então agora que eu estou vivo espiritualmente, minhas obras não me matam, é talvez semelhante a dizer: eu não podia ter nascido sem meus pais. O que é uma afirmação verdadeira. Ninguém tem o poder de se gerar. Mas aí a pessoa cria uma lógica: então se eu não podia nascer sem meus pais, e eu dependia deles, então também não posso morrer sem meus pais. O que não é verdade. Uma pessoa que não pode nascer sem seus pais pode se matar. Não é uma recomendação nem uma sugestão, por favor. Mas ela pode, hipoteticamente falando, em termos de possibilidade, se matar a hora que ela quiser, porque ela não depende dos pais para tirar a própria vida. Nenhum de nós poderia nascer de novo espiritualmente sem uma intervenção de Deus. Nenhum de nós faria isso pelas obras, mas qualquer um de nós pode se matar espiritualmente por meio de ações e de um comportamento equivocado. Então essas coisas precisam ser esclarecidas, porque senão nós estamos empurrando uma nova geração para um lugar absurdamente contraditório ao que a Bíblia ensina. Então alguns dizem: não, santidade não tem a ver com comportamento. Eu pergunto: que Bíblia você lê, se é que está lendo alguma?
Gente, olha Paulo falando, 1 Tessalonicenses 4,3, essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. Traduz Paulo o que é isso? Ele diz, cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santidade e honra, não com desejo de lascívia como gentios que não conhecem a Deus, que nessa matéria ninguém ofenda ou defraude ao seu irmão, porque o Senhor, como antes vos advertimos e agora claramente testificamos, é o vingador dessas coisas. O que é que ele está falando? Comportamento. Nós vamos perceber vários textos, não só o de Pedro, falando de uma santidade que é comportamental, mas desde o ensino de Cristo, epístola após epístola, toda a ênfase é no comportamento. Como alguém vem dizer que não tem que se preocupar com o comportamento? Então, é importante que a gente entenda isso. E para aprofundar isso um pouquinho melhor, eu quero que você vá comigo para Efésios. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4. E vamos começar no versículo 17 a leitura. Nesse versículo 17, Paulo diz, isso, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis, como também andam os gentios. Vamos fazer uma pausa. O que é não andar como andam os gentios? Primeiro, Paulo não está falando do balanço, da ginga do corpo. Ok? Ele está usando uma linguagem figurada. Como era chamado o cristianismo no início, como nós vemos na Bíblia, de o caminho. Então, a linguagem bíblica do livro de Efésios e de vários outros textos fala sobre a maneira como nós devemos andar. É a conduta que nós vamos ter no caminho, ou ao longo do caminho. Quando ele diz, não ande como andam os gentios, quem era um gentil? Tecnicamente, todo não judeu. Agora, Paulo está escrevendo aos Efésios. Éfeso hoje está situado na Turquia. Ele está escrevendo ao povo que, naturalmente falando, não era judeu, portanto, eles, tecnicamente falando, eles eram gentios. Mas quando Paulo escreve aos coríntios, ele chama esses irmãos coríntios, que eram da Grécia, da Europa, de o Israel de Deus, porque pela conversão nós nos tornamos os filhos da fé de Abraão, como Paulo explica na Epístola aos Gálatas. Então, como se converteram e se tornaram linhagem espiritual de Abraão, a analogia é que gentios são os não convertidos. Então, em outras palavras, aqui no versículo 17, Paulo está dizendo que um crente não pode andar ou se comportar como se comporta um ímpio. Então, não apenas a Bíblia volta a falar da possibilidade de ter o comportamento diante da conversão, como mostra que há uma preocupação com o comportamento do crente e que o comportamento do crente não pode ser igual ao comportamento de um não crente. Com isso em mente, vamos continuar aqui a leitura. 18. Como que andam os gentios? No fim do 17 ele diz, na vaidade dos seus próprios pensamentos. 18. Obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Então aqui, apesar dos detalhes do comportamento que envolve a vaidade do pensamento, o estar obscurecido de entendimento, alheio à vida de Deus, um coração duro, insensível, qual é o grande foco? É que eles com avidez, ou seja, com intensidade, cometem toda sorte de impureza. Então, ao falar de cometer toda sorte de impureza, ele está falando de comportamento. Agora, com isso em mente, vamos olhar o versículo seguinte, o 20, que está na sequência. No 20 ele diz assim, mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Vamos fazer uma pausa aqui. Paulo não está dizendo, não foi assim que aprendeste sobre Cristo, a respeito de Cristo, ou da obra de Cristo. Mas ele está dizendo, não foi assim que aprendeste a Cristo. Ele está dizendo, Cristo não foi apenas uma pessoa sobre quem nós pregamos, não foi apenas uma obra realizada na cruz, na qual nós precisamos entender e crer, mas ele está dizendo, Cristo é um modelo que foi apresentado a vocês. Nós pregamos Cristo, nós pregamos um modelo, e é por isso que você vai ver Paulo dizendo, seja meu imitador, como eu sou de Cristo. Ele está dizendo, Cristo é um padrão de comportamento, Cristo é um modelo a ser seguido, um modelo a ser reproduzido. Aliás, a ideia de modelo para a santidade é clara desde 1 de Pedro. Segundo é santo aquele que vos chamou, sejam vocês também santos. Quem é o modelo? O próprio Deus. Agora aqui ele entra dizendo, não foi assim que vocês aprenderam a Cristo. Em outras palavras, ele está dizendo um comportamento igual do ímpio não tem nada a ver com o evangelho que foi pregado a vocês desde o início. Verso 21, olha a indignação de Paulo. Se é que de fato tendes ouvido, e nele foste instruído segundo a verdade em Jesus. Paulo está dizendo, agora eu vou questionar se vocês de fato ouviram o básico,
o essencial, o fundamental, aquele princípio mais rudimentar e elementar de todos, que Cristo é um modelo a ser seguido. E diz, essa é a verdade em Jesus. E, gente, nós não podemos ignorar isso. 1 de João 2,6 diz, se alguém diz estar nele que é em Cristo, deve andar como ele também andou. 1 de Pedro 1,21 diz que ele nos deixou exemplo, a fim de que a gente siga as suas pegadas ou imite a sua conduta. Romanos 8,29, a Bíblia diz, aos que antes conheceu, também os predestinou, ou destinou de antemão, para que fôssemos conformes à imagem de seu Filho Jesus, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Segundo aos Coríntios 3,18, o Espírito nos transforma de glória em glória. No quê? Na imagem do Senhor Jesus. O centro, o cerne, a essência do Evangelho é que eu e você precisamos ser parecidos com Jesus. E onde devemos ser parecidos? No comportamento. Agora, como alguém pode fazer uma afirmação absurda de que não há necessidade de se preocupar com o comportamento? Não entende o básico da verdade em Jesus ao falar isso. Agora, é lógico que nós não estamos falando de um comportamento que muda só pelo seu esforço. Nós vamos chegar na parte inteira e adequada do entendimento, mas primeiro é mostrar que existe comportamento. Olha o verso 22. Qual é a verdade em Jesus? No 22 ele diz, no sentido de que quanto ao trato passado, essa palavra aqui traduzida, trato passado, é a mesma palavra grega usada pelo apóstolo Pedro, que nós lemos agora há pouco, anastrofe. Ela significa modo de vida, conduta, comportamento, postura. Então ele está dizendo no sentido de que quanto ao comportamento passado, a postura pregressa, a conduta diante da conversão, o modo ou estilo de vida ou procedimento de antes de vir a Cristo, no sentido de que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, ou santidade, dependendo da versão, procedentes da verdade. O que é que eu e você agora precisamos entender a respeito desse assunto? A questão do comportamento é uma chave. Primeiro que ele está dizendo, não comporte como comporte os gentios, diz como eles se comportaram. Não foi assim que vocês aprenderam a Cristo, um modelo de comportamento. Agora ele diz que eu e você temos que nos despojar do velho homem. Quando eu olho para essa declaração do apóstolo, que está enfatizando o que significa despojar, a primeira coisa que eu e você precisamos entender é a forma prática como eu e você lidamos com isso. O que significa despojar do velho homem? Significa que eu e você temos uma responsabilidade de fazer algo que não pertence a Deus. Então, se eu e você estamos recebendo da parte de Deus uma ordem para que a gente coloque de lado o velho homem, significa que isso não aconteceu de forma automática na conversão. Mas tem muito crente tentando acreditar, não, quando eu me converti, o velho homem morreu. Outros estão acreditando, não, quando eu me batizei, o velho homem morreu. Se tivesse morrido, Deus não estava mandando você se livrar do miserável. Agora vamos tentar entender junto. Não, é sério, um dia eu batizei um rapaz, ou já não me lembro se fui eu, mas eu lembro que ele sai do batistério. Estávamos vários pastores batizando muita gente. Mas ele sai do batistério, ele olha emocionado para mim e diz, pastor, glória a Deus. Ele aponta para o batistério e diz, o velho homem ficou lá. Eu olhei para ele e falei, não ficou não. Ele arregala os olhos, meio indignado, que isso, pastor, misericórdia, ficou lá. Eu falei, não ficou. O miserável saiu molhadinho com você. Se tivesse ficado, a Bíblia não mandava você se despojar dele. Então nós precisamos entender que há um despojamento do velho homem. Assim como no verso 23 a Bíblia fala sobre se renovar no espírito e entendimento. E no verso 24 ela fala sobre nos revestimos de um novo homem, criado segundo Deus em verdadeira justiça e santidade. Agora, Paulo está falando do que é a verdade em Jesus, do básico, do fundamental, do essencial, do elementar. Então eu te pergunto, o que em termos práticos significa despojar-se do velho homem e revestir-se do novo? A maioria dos crentes para quem eu pergunto isso me olha ou com a cara de paisagem ou de desespero. E alguns só silenciam, outros respondem, não faço a menor ideia. Eu digo, mas gente, se isso é o básico da verdade em Jesus e a gente não sabe como fazer isso, como é que nós vamos cumprir o básico? A verdade é que nós não estamos fazendo nem o básico, porque nós nem entendemos o que é o básico da verdade em Jesus.
Então, do que Paulo estava falando antes? Comportamento. Não se comportem como se comportam os gentios. Do que ele está falando sobre o trato passado? Comportamento. E do que é que ele vai falar na sequência? Olha o versículo 25, que é continuação. Nessa continuação, ele diz assim, por isso, essa expressãozinha, aqui traduzida por isso, significa, portanto, então, por esse motivo, por causa de. É claramente uma palavra de ligação entre o assunto que vem sendo trabalhado antes e a continuidade que vem depois. Agora deixa eu fazer uma pausa e colocar junto um desabafo. A Bíblia não foi escrita em capítulos e versículos, mas nós temos a mania de fracionar a nossa leitura. Hoje eu leio um capítulo, amanhã talvez eu leia o outro, talvez semana que vem, talvez mês que vem, talvez ano que vem, talvez nunca. E a gente fragmenta uma ideia que é maior, acreditando que nós vamos entender a ideia toda enquanto a gente só lê fragmentos. Além desse comportamento de ler o fragmento, eu percebo uma mudança radical muito rápida de uma geração para outra, por conta de todo o avanço da internet, né, do mundo digital, da tecnologia. Se por um lado nós estamos ganhando muita coisa, por outro nós estamos sofrendo a perda de outras. Por exemplo, no início do meu ministério pastoral, eu chegava a me irritar com o tanto de gente que me procurava, ou às vezes me ligava, para saber o telefone de alguém. Porque para eles, pastor Luciano era a lista telefônica ambulante da igreja. E eu era mesmo, por quê? Porque houve uma época em que a gente tinha que ou discar, com aquele discador antigo, analógico, ou digitar o número das pessoas. Então, eu memorizava, como pastor, eu tinha que ligar para um monte de gente o tempo todo para saber como está, como não está, porque veio no culto, porque não veio. Então, eu memorizava. Agora, nós vivemos uma época onde o número de todo mundo está no telefone, e você só pega na alfabética, toca o nome e chama. Se você me perguntar nesse momento qual o número de telefone do meu filho ou da minha filha, eu não sei te dizer. Porque a gente não precisa memorizar. Então, o que agiliza a nossa vida, por um lado, começa a nos sabotar em relação a algumas coisas básicas. Então, o que eu vou dizer agora não é pessoal, mas em alguns aspectos, e agora eu vou massificar e generalizar, e aqui alguns vão pagar a conta por outros sem ter culpa. Nós, olhando para a nova geração, conseguimos, assim, detectar num horizonte não muito distante, até bem perto, um emburrecimento coletivo na forma de pensar. As pessoas não querem pensar, elas querem tudo pronto. Aí você olha os adolescentes conversando, um pergunta uma coisa para o outro, outro diz, Guga aí. Gugar já virou verbo. Né? Dá uma consultada no que eu... Mas ninguém precisa ter conhecimento. A hora que precisar, a gente pergunta e busca só aquilo que quer. Agora, o que acontece? Eu não sei se é só eu que passo raiva e tenho que vencer a tentação. Você vai lá e posta algo na rede social, um banner, no dia 19 de outubro, das 6 da tarde até só Deus sabe que horas. Em Jundiaí, na Batista Casa de Deus, nós teremos a conferência, o Impacto da Santidade, com o pastor Luciano Subirá. Tem todas as informações, horário, endereço, tudo. Aí começa as perguntas embaixo nos comentários. O que é que vai acontecer mesmo? Onde vai ser? Quem é que vem? Que hora começa? Qual o endereço? Gente, um vulcão começa a querer entrar em erupção dentro de mim. E eu tenho que segurar, eu tenho que domar ele. Mas a minha vontade é entrar lá no comentário e começar a responder todas as informações a que você perguntou e todas as outras que nem deveria estar perguntando estão no banner acima que você, preguiçoso, se recusa a ler. Mas porque ele quer economizar o tempo de não ler tudo, não ter informação, ele toma o nosso tempo para ficar explicando o que está lá. Isso, gente, está virando cultura. Agora, onde isso nos afeta? Como que você acha que essa turma está lendo a Bíblia? Além de um pensamento que é fragmentado, porque não existe continuidade, nós temos aquela coisa seletiva, a hora que eu precisar eu pergunto, a hora que eu precisar eu procuro, eu não tenho que entender tudo, eu só tenho que saber aquela parte que me interessa. Como você acha que isso está nos afetando? Aí a gente pergunta para a maioria dos crentes, qual é o básico dessa verdade de Jesus? Ele já diz, não sei, porque não sabe, porque não enxerga o quadro todo. Olha o verso 25, quando ele diz, por isso, portanto, então, por causa disso, verso 25, deixando a mentira. O que é mentira? Comportamento de velho homem. Fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. O que é falar a verdade? Comportamento de novo homem. O que é se despir do velho homem e se vestir do novo? É se livrar de um comportamento e adotar outro comportamento. Mas não é só o verso 25, continua. 26, 27, irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Comportamento. Olha o 28.
Aquele que furtava, não furte mais. O que é furtar? Comportamento de velho homem. Antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com o que acudir ao necessitado. O que é trabalhar? Acudir ao necessitado. Comportamento de novo homem. Verso seguinte, o 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Comportamento de velho homem. E sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Comportamento de novo homem. Verso 30 e 31, e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmias e bem assim toda malícia. O que é isso? Tudo comportamento de velho homem. 32, antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Comportamento de novo homem. Agora, não é só do versículo 25 ao 32. Você entra no capítulo 5, todo o capítulo 5 fala de comportamento. Daqui a pouco ele deixa a vida pessoal, o aspecto meramente espiritual e começa a falar como o marido deve tratar a sua esposa e como a esposa deve se comportar com o seu marido. Depois ele fecha o capítulo 5, entra no 6, dizendo como os pais devem tratar os filhos, primeiro como os filhos devem tratar os pais e depois como os pais devem tratar os filhos. Ele fecha o capítulo da família e começa a falar como o servo deve tratar o senhor e o senhor deve tratar ao servo. Tudo comportamento. Desde o ensino de Cristo, percorrendo as epístolas, o que nós vamos vendo epístola após epístola, é que esses homens levantados por Deus para colocar o fundamento, claramente relacionavam a obra que Jesus fez com algo que tinha que ser traduzido numa mudança de comportamento. Repito que já perguntei antes várias vezes e agora faço de novo indignado. Como alguém pode dizer que não tem que se preocupar com o comportamento? Não está lendo a Bíblia. Então isso é algo essencial. Agora, não é só mudar de comportamento. O verso 32 nos mostra que é um padrão para o novo comportamento. A Bíblia diz, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Quem é o modelo do novo comportamento? O próprio Deus. Lembra de 1 de Pedro 1,15? Segundo é santo, aquele que vos chamou, sede também vós santos. Quem é o modelo de santidade? O próprio Deus. Agora, lê o capítulo 5, verso 1, que é a continuação aí de Efésios. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. O que é que eu vou imitar de Deus? Eu vou sair criando universos por aí? Não. Eu vou imitar a onipotência, a onisciência, a onipresença de Deus? Não. O que é que eu posso imitar de Deus? Comportamento. Perdoando-vos uns aos outros, como Ele perdoou. Comportamento. O comportamento é o padrão a ser seguido e reproduzido na vida de todo cristão. Agora olha o verso 2. Ele diz, andar em amor, como também Cristo nos amou. Agora ele pega o modelo divino do próprio Deus e diz que quem encarnou, reproduziu, praticou o modelo e provou-se acessível aqui na terra como homem para todos nós, foi o próprio Cristo. Então agora nós temos que imitar Cristo. Por isso que Paulo dizia, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Cristo está imitando o comportamento, reproduzindo o modelo de Deus na terra. Paulo diz, eu estou imitando e reproduzindo o modelo de Cristo, que imito de Deus. Vocês imitam o meu, que eu imito de Cristo, que imita o de Deus. E o modelo vai sendo replicado para que todo mundo possa vivê-lo. Então santificação progressiva não pode, em hipótese alguma, excluir uma mudança de comportamento. E o comportamento precisa refletir um modelo específico, que é o próprio Deus. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Porque isso é uma base importante para a gente agora entender o quão central é a reprodução desse modelo de Jesus na vida do crente. Os apóstolos falavam disso o tempo todo. Quando você lê o escrito dos pais da igreja, dos primeiros séculos da era cristã, eles enfatizavam reproduzir o modelo de Cristo. Mesmo no período da história da igreja, chamado período das trevas, quando se distanciam muito do padrão original, você ainda vai encontrar elementos dentro da literatura cristã dando ênfase a isso. Você vai para a literatura medieval e clássicos, como do Tomás de Kempis, diz lá imitação de Cristo. Uma vez peguei esse livro para ler, imaginando que seria a doutrina do que é imitar Jesus. Não, ele está falando da vida cristã como um todo, porque eles entendiam que ser cristão era imitar o próprio Jesus. Quando eu era garoto, ainda tinha os resquícios dessa doutrina que vem desde os primórdios. Eu li o que na época a gente chamava de um clássico da literatura moderna. A moçada já não acha que é tão moderno. Em seus passos, o que faria Jesus.
E nós éramos dirigidos a pensar que ser cristão é reproduzir o modelo de Cristo, porque essa é a doutrina bíblica. Mas, gente, alguma coisa está acontecendo. Porque hoje em dia, quando um pregador começa a falar disso, parece que olham para ele como se ele fosse um bicho estranho, um elemento esquisito, falando de algo que não tem nada a ver com a Bíblia, quando ele sempre foi o centro do evangelho. Nossa geração está se permitindo acreditar e propagar um evangelho transgênico, diferente daquilo que era no início. Nós estamos dando ênfase demais a aspectos meramente terrenos e transitórios. Hoje em dia a pregação do evangelho é só para melhorar a qualidade de vida terrena das pessoas e nada mais do que isso. Vem para Jesus, ele cura a sua enfermidade, ele resolve o seu problema financeiro, ele melhora a sua família. E eu não estou negando que ele faça isso. Mas essas bênçãos precisam ser vistas como são efeito colateral, mera consequência. Elas nunca foram o propósito. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 15, é só para essa vida que esperamos em Cristo. Nós somos de todos os homens os mais dignos de lástima. O poder do evangelho, Paulo diz, o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo que crê. O verdadeiro poder, que é a reprodução do modelo de Deus nos homens, deixou de ser anunciado. Agora, falando em 1 Coríntios 15, é para lá que eu quero que você vá comigo. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Vamos ler a partir do versículo 45. Eu nasci e cresci num lar cristão. E desde que a gente era bem novo lá em casa, a leitura bíblica era algo obrigatório. Mas até eu ser cheio do Espírito Santo, o que aconteceu só aos 15 anos de idade, a leitura bíblica não era empolgante para mim. A Bíblia não era um livro aberto. E parecia uma coisa chata, imposta, obrigatória, sem graça. Mas quando o Espírito Santo começou a iluminar os olhos do meu entendimento, eu descobri um outro livro que eu nunca tinha conhecido. E eu tinha uns 15 ou 16 anos, eu lembro que foi logo nessa fase do início. E eu comecei a comer a palavra de Deus, me deleitar nela. E um dia eu estou lendo esse versículo 45. Pois assim está escrito. O primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. Até aqui não tinha novidade. Paulo está citando Gênesis 2. Mas ele diz assim, o último Adão, porém, é espírito vivificante. Aqui eu parei, falei, último Adão? Eu sabia do primeiro. E de repente eu estou olhando isso, dizendo, tem outro Adão? Parei a leitura, fui procurar meu pai, que era um grande mestre bíblico. Papai, existe algum outro Adão além do primeiro? Papai, bem estilo velha guarda, old school. Normalmente retribuía perguntas com outras perguntas. Dizia, está perguntando isso por quê? Eu falei, não, porque eu estava lendo Paulo e Paulo falou de um último Adão. Se falou é porque tem. Ok, então tem. Claro, faz sentido, ele não ia falar que tem se não tem. Papai, quem é o último Adão? Papai se recusava a dar resposta pronta. Ele dizia, vá conversar com o texto. Mas pai, o senhor vá conversar com o texto, sim senhor. Aí voltava lá no texto. O primeiro Adão foi feito alma vivente, um ser vivente. O último Adão, porém, é um espírito vivificante, um ser que dá vida. Opa, e está fazendo comparações ou contrastes. Então resolvi ler o versículo seguinte. No 46 ele diz, mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural. Depois o espiritual. Então na cronologia, na ordem do aparecimento, ele diz que o primeiro é natural. O que vem depois, o último, é espiritual. Então agora, além de mostrar que o primeiro é um ser vivente e o segundo é um ser que dá vida, agora ele está dizendo que o primeiro é natural e o outro, o último, é espiritual. Verso 47. O primeiro homem formado da terra, você lembra como Adão foi formado por Deus? A Bíblia diz que Deus o formou do pó da terra. Quando eu era criança, papai contava história bíblica para a gente dizer que Deus foi um boneco de barro e depois soprou nas narinas dele. E quando o fôlego de vida entra, o corpo é animado, é vivificado e se torna uma alma vivente. Então ele está dizendo, o primeiro homem formado da terra, é o detalhe lá de Gênesis 2,7, é terreno. E diz, o segundo homem é do céu. Então nesse versículo ele dá duas informações, que tanto o primeiro como o segundo, o outro, são homens. Ele diz o segundo homem. Então o último Adão também é homem. Mas enquanto o primeiro é terreno, o outro homem é celestial. Enquanto o primeiro é natural, o outro é espiritual. Enquanto o primeiro é só um ser vivo, o outro é um ser que dá vida. Nessa altura do campeonato, com todas essas informações, por eliminatória, já não cabe mais ninguém aqui, a não ser Cristo.
É o único homem que, diferente dos demais, em vez de natural, espiritual, em vez de terreno, é celestial. Em vez de só um ser vivo, é um ser que dá vida. Então eu fui para o papai e falei, o último Adão é Cristo. Ele, aham, como quem diz, estava lá o tempo todo. Só que agora que eu chego na conclusão de que ele é Cristo, eu estou incomodado. Por que eu estou incomodado? Eu não sei se é só comigo ou se aconteceu com mais gente aqui. Mas a gente pensa num cara que tinha mágoa do Adão, era eu. Eu cresci ouvindo os pregadores dizer que toda a desgraça que a gente tem na terra era culpa do Adão. Do pecado de Adão, foi aquilo que desgraçou a nossa vida, estragou tudo. Eu ficava pensando, cabeça de adolescente, imaturo, tanto naturalmente como espiritualmente. Eu pensava, quando chegar no céu, nós vamos juntar os brothers e vamos dar uma coça no miserável do Adão. Azarou a nossa vida na terra. Agora, eu estou vendo Paulo fazer uma comparação entre Adão e Jesus. Digo, está maluco, Paulo? Vai comparar um camarada desse com o Senhor Jesus? Mas Paulo não está comparando o comportamento. O que é que Paulo está comparando? Vai conversar com o texto, então vamos ler lá. Verso 48 diz assim, como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. Paulo está falando de propósito. Quem era o primeiro Adão? Uma matriz reprodutora, um cabeça de raça. Um protótipo que deveria replicar seres semelhantes a si. E como Deus criou o protótipo? Isso nos mostra qual era a expectativa de Deus a respeito das réplicas que viriam do protótipo. A Bíblia diz que Deus o criou conforme a sua imagem e semelhança. Então, se Deus faz o cabeça de raça parecido com ele, o que é que ele esperava das réplicas? Que todos nós também fôssemos parecidos com ele. Porque qual é o plano original? Ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis. Quão santos? Segundo é santo aquele que vos chamou, sejam também vocês santos. A ideia do Criador desde o início é que o homem se parecesse com ele. Em especial, reproduzisse a sua santidade. Havia uma lei na criação, não era só para a humanidade, valia para os vegetais, para os animais e também para o homem. Cada um reproduza conforme a sua espécie. Então, ao fazer um modelo conforme a sua imagem e semelhança, a ideia é que ele replicasse conforme a imagem e semelhança de Deus. É aí que eu e você precisamos entender o dano gigantesco que acontece na humanidade a partir de Adão. Qual foi o dano gigantesco que aconteceu? O primeiro cabeça de raça, quando pecou, ele não apenas se auto-sabotou, mas ele criou um efeito em cadeia, um problema para todo o restante da humanidade. Porque ao sabotar a matriz reprodutora, afetando a natureza da matriz reprodutora, lembra que nós falamos antes que Adão foi criado como filho de Deus. Mas agora a Bíblia diz que Jesus vem ao mundo como filho unigênito, único. Agora, por que Deus manda um filho único quando não tem nenhum outro? Porque Deus quer replicar aquilo que ele não conseguiu replicar no início. Jesus diz em João 12, 24, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, fica filho unigênito. Agora, qual era o plano de Deus? Romanos 8, 29 diz que Deus nos... Vamos pegar o texto inteiro e diz assim, aos que dantes conheceu, também os predestinou para que fossem conformes à imagem de seu filho Jesus, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Ele entra como unigênito, filho único, com o propósito de que a partir dele agora muitos sejam gerados. Então, de unigênito ele se tornaria o primogênito, uma nova matriz reprodutora. Agora preste atenção, o que é que Jesus veio fazer na terra? Ele não veio só perdoar a culpa de um pecado cometido. Ele não veio só desviar a rota que nos levava para a condenação eterna do inferno e mudar para o céu. Ele veio cumprir o propósito que o primeiro Adão nunca cumpriu. É isso que eu e você precisamos entender aqui em 1 Coríntios capítulo 15. Então no versículo 49, Paulo diz, e assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Assim como o primeiro Adão tinha o poder de replicar seres semelhantes a ele, o último Adão vem com o propósito, porque é chamado último, porque depois desse não haverá necessidade de nenhum outro. O que o primeiro não fez, o último Adão vem para cumprir. Ele será totalmente bem sucedido na sua missão do começo ao fim. Agora, qual é o centro do evangelho? Da mesma forma que nós reproduzimos a imagem do primeiro Adão, nós temos que reproduzir a do segundo Adão. Agora, para falar isso, vá comigo para Romanos, capítulo 5. Vamos começar a leitura no versículo 12.
Romanos capítulo 5, versículo 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até o regime da lei, então ele está falando de antes de Moisés, havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés. Por que diz desde Adão? Que foi por onde entrou o pecado. Então ele diz, por meio de um só homem, versículo 12, é uma referência a Adão. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Ele está dizendo que Adão prefigurava quem? Cristo. No sentido do erro, não. No sentido de ser um cabeça de raça. Propósito. Versículo 15. Todavia, não é assim o dom gratuito como ofensa. Porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens, para a justificação que dá vida. Lembra que o primeiro é só um ser vivo, mas o último Adão é um ser que dá vida. Verso 19, porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, réplicas do primeiro, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. O contraste entre os dois cabeças de raça é claro ao longo das Escrituras e do ensino apostólico. Então o que eu e você precisamos entender é que não há um evangelho onde se admita um cristão viver do jeito que acha que pode viver e não segundo o padrão ou modelo que é Jesus, o cabeça de raça. Agora, quando Paulo diz, como trouxemos a imagem do primeiro, devemos também trazer a imagem do segundo, a gente tem que perguntar, como é que trouxemos a imagem do primeiro Adão? Por nascimento. Salmo 51:6, eu nasci em iniquidade, em pecado me concebeu minha mãe. Para não achar que o texto fala só de Davi, Salmo 58:3, os ímpios se alienam desde a madre, desde que nascem proferem mentiras, e a lista bíblica vai longe. Nos tornamos semelhantes ao primeiro Adão, por nascimento. Porque a natureza dele, afetada pelo pecado, agora é reproduzida e replicada mediante a procriação. Pergunta, como nos tornaremos semelhantes ao último Adão? Por nascimento. É aí que você vai entender a conversa de Jesus em João 3 com Nicodemos. Quando ele disse, se alguém não nascer de novo, não pode ver e nem entrar no reino de Deus. Nicodemos olha para Jesus e faz uma pergunta para lá de besta. O senhor está querendo dizer que eu vou ter que entrar no ventre da minha mãe, ser parido, dar à luz de novo? Gente, Jesus era um gentleman. Uma fonte de mansidão. Eu fico imaginando que se sou eu, olharia para o Nicodemos, no mínimo faria um para o Nicodemos. Eu acho que pelo menos eu diria para o Nicodemos, você mata a velha se tentar fazer isso. O que é que Jesus responde para o Nicodemos? Calma, amorosa, sabiamente. Na minha cabeça, imagino Jesus pensando, Nicodemos. Mas o que a Bíblia diz que ele falou, e é só o que a gente pode propagar. Ele diz, Nicodemos, o que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. O que é que Jesus está dizendo? O novo nascimento não tem nada a ver com o velho. No velho nascimento você nasceu da carne. Pelo nascimento segundo a carne, você replicou o protótipo da carne. A única forma de nascer de novo agora é espiritualmente. Porque Nicodemos, se houvesse um jeito de você voltar ao ventre da mãe e ser dado à luz de novo, você sairia igual saiu da primeira vez. Porque a velha natureza do velho Adão é replicada por esse formato de nascimento. Mas quando você nasce espiritualmente, algo acontece com você. E eu e você talvez estejamos longe de entender o potencial que é no novo nascimento.
Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 4, diz que nós nos tornamos participantes da natureza divina. O que significa isso? 1 de João 3,9 diz, a semente de Deus está em nós. A palavra ali traduzida semente não se limita somente ao sêmen, semente humana, mas é a palavra grega esperma, que nós usamos para falar da semente ou do sêmen humano. Ela também era usada para falar de uma semente vegetal, animal. O que é essa semente? É aquilo que traz um código DNA. É aquilo que traz uma combinação genética. Então, dentro da semente, potencialmente, tem o código, a definição da natureza de que o novo ser gerado irá reproduzir. Quando a Bíblia diz que a semente de Deus está em nós, está dizendo quando a palavra pregada entra em nós pelo Espírito de Deus, um novo código genético, um novo DNA foi implantado dentro de nós, não na nossa carne, no nosso espírito. E espiritualmente nós nascemos de novo. Nesse novo nascimento recebemos uma nova natureza. E o potencial dessa nova natureza é o glorioso que nós ainda não conseguimos mensurar. Mas do pouco que a gente entendeu, que está longe do muito que precisa entender, nós ainda criamos uma fantasia. Qual é a fantasia? Se quando eu nasci de novo eu recebi uma nova natureza, então a velha foi embora. E eu quero te dizer, isso é um grande engano. A velha natureza não foi embora. Foi, pastor? Não foi. Mas eu quero que ela tenha ido, mas ela não foi. De acordo com a Bíblia, ao receber a nova natureza, você continua tendo a velha. E a diferença de antes para agora é que antes você tinha uma natureza e agora você tem duas. Outro dia alguém falou, pastor, qual é o lucro? Eu falei, não me pergunte essa bobagem de novo. Quando você só tinha a velha natureza, você não tinha a menor chance de vencer o pecado. Agora que você tem a nova natureza, mesmo não perdendo a velha, a nova pode subjugar a velha e te permitir andar em vitória sobre o pecado que antes a velha fazia com que governasse a sua vida. Mas por que eu estou dizendo isso, querido? Há um conflito de natureza. Gálatas 5,17, Paulo diz, o Espírito, onde nasce-se de novo o homem, milita, guerreia, batalha, luta contra a carne, onde está a velha natureza. O pau está quebrando entre as duas naturezas. Ele diz, o Espírito milita contra a carne milita contra o Espírito. Aí a maioria de nós quer acreditar que essa briga é do Espírito Santo. Até porque nas nossas versões tem um E maiúsculo lá na palavra Espírito. Irmão, eu te pergunto, se fosse o Espírito Santo brigando contra a carne, era para ele estar perdendo de goleada? Quando Paulo diz o Espírito, ele está falando de uma natureza espiritual, daquilo que foi depositado no seu espírito, está em guerra contra aquilo que está na sua carne. Aliás, não é só em Gálatas 5 que nós vemos isso. Deixa eu só explicar o que eu falei aqui da palavra, que é uma alusão ao Espírito Santo. A palavra traduzida para Espírito no Novo Testamento é a palavra grega pneuma. Quando fala do Espírito de Deus é pneuma. Quando fala do Espírito do homem é pneuma. Quando fala de um Espírito maligno é pneuma. Como nós sabemos que espírito está em questão? Se é o Espírito de Deus ou não? Normalmente por algum aditivo. Espírito Santo, Espírito de Cristo, Espírito de Deus, Espírito eterno. Ou, na falta do aditivo, quando dentro do contexto, depois de um aditivo ter sido colocado, o contexto sugere que ele não mudou o foco de quem ele está falando. Então, às vezes, vai aparecer sem aditivo. Romanos 8,14, a Bíblia fala sobre ser guiado pelo Espírito de Deus. Então lá tem o pneuma de Deus, sem um aditivo. Quando chega no versículo 16, logo depois, Paulo diz, o Espírito, só pneuma, não diz qual, testifica com o nosso Espírito. Aí lá a tradução de Romanos 8,16 tem um E maiúsculo. Por que tem um E maiúsculo? Porque entende-se pelo contexto que é uma referência ao Espírito de Deus. E ele ainda usa a expressão testifica com o nosso, e agora ele está explicando quem é o outro espírito. Qual pneuma testemunha com qual pneuma. Então ali, os tradutores vão lá, tem uma dedução lógica e põem um E maiúsculo para a gente entender do que está sendo falado. O que fizeram com Gálatas 5,17? O versículo 16 diz, se andarmos em espírito, jamais satisfaremos as concupiscências da carne. Não pensaram no espírito como nova natureza. Interpretaram, deve estar falando do Espírito Santo. E é ele que empodera a nova natureza. Então é admissível colocar o E maiúsculo lá. Aí no Gálatas 5,18, o versículo posterior, que fala sobre ser guiado pelo Espírito, disseram a mesma coisa. Então se o versículo antes e o depois é o Espírito Santo, o do meio aqui também deve ser. E esse também deve ser. Fizeram com que uma suposição lógica muito curta suprimisse todo o ensino claro da doutrina de Paulo.
Paulo apresenta a ideia de que a nova natureza está em conflito com a velha em várias das suas epístolas. Nós mencionamos Gálatas. Vamos para Romanos. Confere comigo Romanos capítulo 7. Vamos ler a partir do versículo 15. E nós vamos ver Paulo como representante do sindicato dos crentes frustrados com o seu próprio comportamento, falando algo que nós precisamos entender e entender bem. Paulo diz, porque nem mesmo compreendo, verso 15, o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa. Nesse caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Pausa. Eu gostaria que Paulo tivesse dito o pecado que habitou, passado em mim, que habitava em mim. Mas ele está dizendo o pecado que habita atualmente em mim. 18. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Deixa eu fazer uma pausa aqui. Há duas escolas teológicas bem distintas. Uma acredita que Paulo está falando do Paulo antes da conversão. Então por isso que ele fala que o pecado ainda habita, que não tem bem nenhum, porque afinal de contas o Paulo não era convertido. Outra defende, não. Paulo está dando todos os indícios de fala do Paulo convertido. E mesmo assim está falando de um dilema de comportamento. Eu durante muito tempo tentei jogar no time que diz Paulo está falando de antes da conversão. Porque existe uma teologia de Romanos 7, que eu chamo da teologia do fracasso, fatalístico e inevitável, que sugere que o crente nunca vai vencer o pecado. Essa não é a doutrina bíblica. Mas aí, como Paulo em Romanos 8 começa a desenhar um horizonte de possibilidade de vitória sobre o pecado, então criou-se uma outra doutrina, que eu chamo de a doutrina fatalística e inevitável da vitória do crente sobre o pecado, em detrimento de Romanos 7. Agora, nós temos gente botando Paulo contra Paulo. E Paulo não estava dividido com ele mesmo, gente. Paulo desenvolve um aspecto da coisa no capítulo 7, desenvolve outro no capítulo 8. E nós temos que sair de um ou de outro e olhar o que ele está falando no todo para entender o que exatamente ele está tentando nos informar. E quando você olha o todo, mas mesmo só o capítulo 7, não dá para sustentar a ideia de que o Paulo está falando do Paulo antes da conversão. Por quê? Porque no verso 22 ele diz, porque no tocante ao homem interior eu tenho prazer na lei de Deus. Se em Efésios 2, quando estávamos mortos em delitos e pecados, eram chamados de filho da desobediência. Como é possível alguém, como filho da desobediência, impossível de poder viver e praticar a lei, poder dizer que tem prazer na lei de Deus? Há vários elementos aqui, nós vamos passar neles aos poucos, que contradizem a ideia. Eu já vou te adiantar, Paulo está falando do Paulo convertido. E a prova é que no versículo 18, uma delas, é que no versículo 18, ele para e diz assim, porque eu sei que em mim, aí ele diz, isto é, na minha carne, fecha vírgula, não habita bem nenhum. Graças a Deus que Paulo, quando diz que nele não habita bem nenhum, ele explica, isto é, na minha carne. Porque está fazendo a distinção entre a carne, que carrega a natureza do primeiro Adão, com o espírito nascido de novo, recriado, que traz a imagem do último Adão. Ele faz a diferença entre uma carne, onde o pecado se manifestou por natureza, e ele tira dessa declaração de que não habita bem nenhum espírito, onde o Espírito de Deus está em nós. Então Paulo está dizendo de um problema na antiga natureza. E Romanos 7 está falando da velha natureza. Romanos 8 vai falar da nova. Mas como nós não estamos nem só com a velha, nem só com a nova, daqui a pouco nós vamos entender o que fazer com as duas informações de Romanos 7 e 8. Até lá, estou falando isso porque alguns já vão começar devagar antes. Então até lá, vamos pensar aqui junto. Eu sei que em mim, isso é na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, ou do meu homem interior, ou do meu espírito, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Paulo faz distinção de um depósito no seu espírito e de um legado da sua carne. E ele fala de um choque das duas realidades. Por que alguns grupos dizem que Paulo estava falando do Paulo antes da conversão? Por causa do verso 24. Paulo faz uma declaração, depois uma pergunta. Qual a declaração seguida de pergunta em Romanos 7, 24? Ele diz, desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Aí alguns dizem, está vendo?
Paulo está falando dele antes da conversão. Tanto que ele está clamando por libertação. E qual é a resposta? Verso 25. Graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Aí diz, está vendo? Era o Paulo antes da conversão, clamando por uma resposta, que agora que Jesus veio, Jesus trouxe. E agora está tudo resolvido. Eu digo que está resolvido mesmo. Olha o fim do versículo 25. Depois de dizer graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, ele diz, de maneira que eu, de mim mesmo com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne da lei do pecado. O que é que mudou? Nadinha de nada. Depois de dizer graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, está tudo igual estava antes. Porque a pergunta do versículo 24 está conjugada no futuro. Quem me livrará do corpo dessa morte? E se a gente não entender aqueles tempos, passado, presente, futuro, que falamos antes, confusão doutrinária na certa. Paulo está discutindo o presente. De repente ele faz uma pausa no presente, abre uma janela para o futuro, mostra uma janela de esperança, mostra para onde vai a conversa. Depois ele fecha a janela. E no versículo seguinte, o 8. Em Romanos 8:1 ele diz assim, agora, pois, e essa palavrinha traduzida agora, significa nesse tempo, o presente. Por que alguém vai parar e dizer, estou falando de agora, o presente? Porque ele estava falando do presente. Chega no verso 24, ele faz uma pergunta para o futuro, abre a janela de esperança, dizendo lá será resolvido. Mas como nós não chegamos lá ainda, vamos voltar a falar. Agora, no presente. Então ele mostra aqui, antes estava falando do presente, agora vai continuar a falar do presente. Ele diz, agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nós falamos que santificação inicial nos livrou da condenação do pecado. E esse texto prova isso. Agora, olha o 2. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Gente, aqui nós começamos um outro tom de conversa. Antes ele está falando do dilema da vida do Espírito brigando contra a carne. Mas em Romanos 8:2 ele diz, a lei do Espírito da vida te livrou da lei do pecado e da morte. Paulo está se contradizendo? Não. Ele continua admitindo que tem duas naturezas, mas ele está dizendo que a nova natureza tem o poder de subjugar a velha. A nova natureza consegue te levar a um lugar onde agora você seja livre do poder do pecado, ainda que o pecado esteja na sua velha natureza, ele não precisa mais te controlar. Gálatas 5:16, ele diz, se andarmos em espírito, jamais satisfaremos a concupiscência da carne. Agora, ele começa a dar um outro tom sobre o que eu e você podemos viver na nova natureza a despeito do conflito da velha. Mas por que eu estou gastando tempo provando que tem duas naturezas? A gente tem muito crente frustrado, tentando acreditar numa fantasia que não é verdadeira. O Brasil tem, em média, 50 milhões hoje de evangélicos. No último censo éramos 40. Os mais conservadores estão dizendo que hoje somos 50 milhões. Os mais empolgados estão dizendo que passa de 60 milhões. Até que chegue o próximo censo, eu vou ficar com a média conservadora. Mas outras estatísticas nos levam a acreditar que nós temos uma quantidade, um número de desviados no Brasil semelhante ao número de crentes firmes. A média de desviado é, para cada um crente firme do lado de dentro, nós temos um desviado do lado de fora. Ou seja, se somos hoje 1/4 da nação, já poderíamos ser metade. A maioria de nós que prega um pouquinho o evangelho toda hora vai esbarrar. E a probabilidade é que 1 entre 4 pessoas sejam desviadas. Toda hora nós vamos esbarrar com um desviado. E sabe o que é interessante? Quando você começa a falar de Jesus perto de um desviado, muitos deles são tocados. Alguns são indiferentes, mas muitos deles são tocados. E por que são tocados? Porque eles têm lembranças muito boas. Mas aí você começa a perguntar, mas se Jesus era tão bom, se ter desfrutado dele era algo tão bom, por que você largou mão disso, criatura? Sabe o que a maioria deles fala? Porque eu duvidei da minha experiência de conversão. Eu duvidei da realidade do meu novo nascimento. Por que duvidou? Porque eu tinha vontade de fazer as mesmas coisas diante da conversão. E minha vontade é gritar para essa criatura, e quem foi que te disse que depois de convertido você não teria vontade de fazer as coisas diante de convertido? É por isso que eu estou dando ênfase desde o início, de uma advertência bíblica atrás da outra. Se o novo nascimento significasse a eliminação instantânea da velha natureza, a gente não precisaria de todo o volume de ensino que nós temos do Novo Testamento, principalmente sobre comportamento, sobre refrear impulso da carne. Mas é porque as pessoas tentam acreditar que aquilo está eliminado quando não está. Porque elas não entendem a responsabilidade dela de subjugar a velha natureza, que daqui a pouco elas estão duvidando ter recebido a natureza de Deus.
Agora, quando a gente entende onde o depósito da natureza de Deus foi feito no nosso espírito, ainda que reconheça a inclinação da velha natureza ao pecado, mas a gente entende que agora, por escolha e decisão, nós podemos viver a vida vitoriosa em Cristo, tudo muda de figura. Então, eu não estou citando Romanos 7 para pregar a teoria ou o conceito, a teologia da derrota fatalística inevitável para o pecado. Mas também me recuso a pegar Romanos 8 para tentar ensinar uma teologia de uma vitória fatalística inevitável sobre o pecado, porque a verdade é que o assunto agora envolve escolha. Nós vamos ter que escolher para onde inclinamos. Nos versículos 5 e 6, Paulo fala de pendor, de inclinação para uma ou para outra natureza. Mas antes de chegar lá, ele está construindo uma ideia. E no versículo 3 e 4 de Romanos 8, a gente precisa olhar para isso com muita atenção. Eu acredito que os versículos 3 e 4 de Romanos estão entre os versículos mais profundos, não só da Epístola aos Romanos, mas de todo o Novo Testamento. Vamos olhar junto aí para Romanos, capítulo 8, versículo 3. A Bíblia diz, porquanto que fora impossível a lei, no que estava enferma pela carne. Vai observando quantas vezes vai aparecer a expressão carne. O que for impossível a lei no que estava enferma pela carne. Isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. E com efeito condenou Deus na carne o pecado. Verso 4. A fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Observe quantas vezes a ênfase na expressão carne aparece. Primeiro, ele diz que a lei estava enferma pela carne. Depois ele diz que Deus teve que vir em semelhança de carne pecaminosa. Semelhança significa que ele não foi gerado como nós, mas ele precisa vir com a carne semelhante a nós. Para que na cruz, Deus julgasse na carne o pecado. Lembra que no início eu falei do sacrifício, da oferta do corpo de Jesus? Algo poderoso quando entendemos esse elemento da carne. Em 1 de João, no capítulo 4, o apóstolo diz assim, amados, provai os espíritos e vede se são de Deus. Como que a gente prova um espírito para saber se é ou não é de Deus? Ele diz, todo espírito que confessa que Jesus veio em carne é de Deus. Todo espírito que nega que Jesus veio em carne não é de Deus. O que ele está dizendo? É só você olhar para as grandes religiões e o que elas falam a respeito de Jesus. A maioria delas diz que Jesus é um espírito iluminado, porém nega que ele seja o Deus encarnado. Porque a essência da vitória esmagadora de Deus contra Satanás e a obra do pecado está na encarnação de Deus e num julgamento realizado na carne. Porque um julgamento era necessário na carne, porque foi pela porta da carne que a corrupção da natureza e, portanto, a reprodução da natureza divina na natureza humana aconteceu. Se foi por aqui que o pecado entrou, é por aqui que o caminho de volta para extirpá-lo precisa acontecer. Então nós precisamos entender primeiro, isso é algo central. Segundo, ele diz que a lei estava enferma. A palavra enferma significa fraca, doente, impotente pela carne. Então Paulo agora vai trabalhar o conceito de uma mudança de lei para graça, de velha para nova aliança, de antigo para novo testamento. E aqui é outro assunto que muitos pregadores modernos, e observe que eu falo muitos, eu estou longe de dizer todos, muitos pregadores modernos estão fazendo muita confusão. Eu vejo alguns pregadores falando dessa mudança de velha para nova aliança, e eu fico abismado, porque alguns falam do jeito que parece que do Antigo para o Novo Testamento Deus se converteu. Aqui Deus era ruim, mau, cruel, mandava matar, agora Deus é bom, é amor. Conversa é essa? Um dos atributos de Deus, que você tem que começar a estudar a teologia, a natureza, a pessoa de Deus, envolve a sua imutabilidade. Malaquias 3,6, Deus diz, eu, o Senhor, não mudo. Você vai para o Novo Testamento, Tiago 1,17, diz, nele não há mudança, nem sombra de variação. Deus não mudou. Todo dia alguém falou, mas a revelação dele não aumentou. Eu falei, aí é outra conversa. Uma ampliação do entendimento de quem ele já era, não significa uma mudança de quem ele é. Então vamos jogar fora essa bobagem. Primeiro ponto, o que não mudou, antes de falar do que mudou, não foi Deus que mudou. Então o que é que mudou? Aí alguns acreditam que porque esse período da velha aliança era chamado de lei, então agora na nova aliança não exista mais nenhum tipo de lei. Isso é outro grande engano. Um dia desses eu estava pregando sobre obediência.
Estou pregando baseado em texto do Novo Testamento, a maioria dos ensinos de Paulo. Mas quando eu termino de pregar sobre obediência, um rapazinho veio falar comigo, destes que fez 2, 3 horas de cursinho na internet, mas acho que está no controle de qualidade do corpo de Cristo. Ele vem falar para mim e diz, você não entende nada da revelação bíblica. Primeira coisa que eu penso, menino, eu tenho mais tempo lendo a Bíblia do que você tem de vida. Você tem que dizer, seja crente, seja crente, seja crente. O senhor não entende nada da revelação bíblica. Eu falei, então me ajude, me elucide, me ajude a crescer. O que é que eu perdi? Ele falou, o senhor está pregando sobre obediência. Estava mesmo. Você prestou atenção. Ele diz, e aí é o equívoco. Eu falei, qual é o equívoco? Ele falou, se tem obediência na nova aliança, teria que ter lei e mandamento. Eu falei, muito profunda essa observação. Concordo com você, só tem obediência porque tem uma lei e um mandamento a ser obedecido. Ele falou, e é aí que você está enganado. Eu falei, me diga por que eu estou enganado. Você nunca leu que Paulo falou que o fim da lei é Cristo? Eu falei, li, criatura, posso te dizer onde está Romanos 10,4. Ele diz, então, se o fim da lei é Cristo, acabou, não tem mais lei nenhuma. Se não tem lei nenhuma, não tem o que obedecer. Eu falei, alguém tinha que ter avisado isso para o próprio Paulo. Porque é ele que está falando de obediência, criatura. Então, o Paulo que falou que o fim da lei é Cristo não entendeu o que Paulo escreveu? Agora, se o Paulo que escreve depois sobre obediência não merece credibilidade, porque antes ele falou que não tem necessidade de obediência, então nem o Paulo que falou depois tem credibilidade, nem o primeiro que falou que o fim da lei é Cristo tem credibilidade. Então, se o Paulo está nessa bipolaridade, não dá para aceitar nada. Joga tudo dele fora, inclusive a parte que você quer usar. Agora, se o Paulo não está em desacordo com ele mesmo, é você, criatura, que não está entendendo as coisas. Particularmente, eu acredito nessa posição. Quando a Bíblia diz o fim da lei é Cristo, não está falando todo e qualquer tipo de lei. Senão você não precisaria obedecer nem às leis do seu país. E tanto Romanos 13, como o apóstolo Pedro fala sobre esse nível de obediência. Quando ele diz que o fim da lei é Cristo, está falando de uma lei específica. Ele olha para mim e diz, como assim? Pensamento fragmentado. Gente que não consegue ver o todo. Eu falei, para. Hebreus capítulo 7, versículo 12. Abri, mostrei para ele. Está vendo o que diz aqui? Onde há mudança de sacerdócio. Falei, peraí, vamos parar. Você acredita na mudança do sacerdócio? Que o sacerdócio levítico do Velho Testamento foi substituído pelo sacerdócio de Cristo, que é segundo a ordem de Melquisedeque. Ele falou, não dá para negar isso. Falei, ótimo. Você acabou de assinar a sua sentença de condenação. Então, Hebreus 7,12, se puder projetar rápido, diz assim, onde a mudança de sacerdócio, a mudança de lei. Quando Paulo está falando o fim da lei é Cristo, ele diz, durante a lei estava em vigência um sacerdócio. O sacerdócio da lei terminou em Cristo, junto com o sacerdócio da lei, junto com esse sacerdócio terminou a lei dele. Mas junto com o novo sacerdócio, há uma mudança, há uma nova lei. É aí que você vai entender. João capítulo 13, versículo 34, um novo mandamento vos dou. Como é que não tem mandamento na nova aliança? Como que não tem lei na nova aliança? Quando a Bíblia diz que houve mudança de lei, não houve cessação, não houve desaparecimento de lei. Só mudou a lei. Então o que acontece? Nós precisamos entender que em Cristo há uma nova lei estabelecida para a nova aliança. Agora, as pessoas que estão tentando distorcer o entendimento de graça, que nós já vamos explicar melhor, estão tentando dizer, não, Jesus não veio pregar o Evangelho. Jesus estava falando para o judeu do Velho Testamento. E aí isso me deixa realmente aborrecido. Por quê? Começo de conversa. Em Mateus 28, na grande comissão, Jesus diz, ide pregai o Evangelho a todas, façam discípulos de todas as nações. Nações significa não judeus, portanto gentios. Batizando-os, batizando quem? Os gentios, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinando-os, ensinando quem? Os gentios, a guardarem tudo o que eu vos tenho ordenado. Jesus deixou claro que o que ele estava ensinando não se limitava aos judeus dos seus dias, mas deveria ser anunciado e proclamado a todos os novos discípulos das nações. A igreja dos gentios seria formada. Quando Jesus conversava com o judeu do Velho Testamento, ele dizia assim, ouviste o que foi dito aos antigos, uma alusão à lei de Moisés. Ouviste o que foi dito aos antigos, amarás o teu próximo, mas odiarás o teu inimigo. Aí Jesus diz, eu porém vos digo,
Você vai amar o seu inimigo, vai orar por aqueles que vos perseguem. Claramente, ele tira as coisas do patamar do velho mandamento e traz um upgrade, uma atualização para a nova aliança que ele está estabelecendo. Então Jesus nunca vem ensinar o judeu do Velho Testamento a só ser um bom judeu, de acordo com a lei de Moisés. Ele diz, Moisés nos deu carta de divórcio, mas eu vou dizer outra coisa para vocês. Então o tempo todo ele estava sinalizando um novo sacerdócio e uma nova lei. Agora estão tentando dizer que Jesus não pregou o evangelho, quem veio fazer isso foram os apóstolos, que eles é que têm a revelação da graça. Gente, Hebreus capítulo 2 diz que a salvação nos foi inicialmente anunciada por nosso Senhor e continuada pelos apóstolos. Não existe uma revelação nas epístolas que dissoe ou que destoe do ensino de Jesus já nos evangelhos. Agora, por que estão tentando fazer isso? Porque o conceito novo, que alguns pregadores da graça estão tentando dizer, entra em choque com o ensino direto de Jesus. Então, para que o ensino de Jesus não anule o que eles querem acreditar, vamos descartar Jesus e o ensino de Jesus da história. Nós não podemos ficar sentados, olhando, assistindo isso e chamar de revelação. Isso é distorção. Outro dia alguém falou para mim, pastor, parece que você não gosta que fale da graça. Eu falei, não gosto que é distorça. Judas 1,4 diz, estão transformando em libertinagem a graça de nosso Senhor Jesus. Não é de hoje que estão usando a desculpa da graça. Outro dia um falou para mim, você nunca leu lá que onde abundou o pecado, superabundou a graça? Falei, me parece que você não leu o versículo seguinte, onde Paulo pergunta, então eu vou pecar mais para que venha mais graça? Ele diz, de modo nenhum. Então nós precisamos olhar o quadro todo, e aqui Paulo vai dar uma informação importante. Então o que mudou não foi a lei. Aqui tinha lei na velha aliança, na nova aliança continua tendo lei. Qual era o propósito da lei na velha aliança? Que ela fosse obedecida. A gente nem precisa dar muito versículo para justificar essa coisa óbvia. Qual o propósito da lei na nova aliança? Que ela seja obedecida. Jesus diz em João 14, 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Mateus 28, ensinando-os a observar tudo que eu vos tenho ensinado. Jesus falou sobre ser não só ouvinte, mas praticante da palavra. Então, o objetivo da lei da nova aliança é igual ao objetivo da lei da velha aliança. Agora, aqui no Velho Testamento, a não obediência gerava o quê? Juízo, tinha consequência. Deuteronômio 28, 15. Se vocês não cuidarem de ouvir atentamente a voz do Senhor teu Deus e de guardar todos os seus mandamentos, virão sobre vocês essas maldições e os alcançarão. E no Novo Testamento também tem consequência. O dia desse estava falando de consequências de pecado. Aí alguém me procura depois dizer, não, pastor, o senhor está errado. Não tem juízo no Novo Testamento. Juízo é coisa do Velho Testamento. A minha vontade é dizer, não tem juízo na sua cabeça, criatura. E não vou dizer que o que eu fiz foi um bom exemplo. Eu fui carnal. Eu olhei para ele, comecei a ser cínico, sarcástico. Falei, tem juízo no Novo Testamento? Não. Tem não. Falei, alguém tinha que ter avisado a Ananias e Safira. Lá no Atos capítulo 5, morreram à toa. Aí ele de repente faz uma cara assim de que, acho que agora eu vou começar a pensar nisso. Falei, não, alguém tinha que ter avisado o Pedro, mano. Porque foi o Pedro que largou o juízo em cima dos dois. Aliás, foi o próprio Pedro que depois escreve que o juízo começa pela casa de Deus. Alguém tinha que ter avisado, é o Pedro. Aí parei, foi para o auge do cinismo. Falei para ele, não, alguém tinha que ter avisado Jesus, o mediador da nova aliança. Porque lá no Apocalipse, escrevendo as igrejas da Ásia, ele menciona uma mulher que ele denomina como Jezabel, e diz dele tempo para que ela se arrependesse da sua prostituição, mas ela não quer se arrepender, então eu vou prostrá-la de cama, bem com os que com ela adulteram, eu vou matar os seus filhos. Como é que não tem juízo? Paulo diz em 1 Coríntios 15, de um imoral na igreja de Corinto, diz, seja entregue a Satanás para a destruição da carne. Se isso não é juízo, é o quê? Uma carícia espiritual? Um cafuné? Agora, por que as pessoas querem acreditar naquilo que contradiz a Bíblia? Porque lhes convém. Paulo diz que no tempo do fim as pessoas vão atrás de mestres, sentindo comichão nos seus ouvidos. Elas têm necessidade de que alguém fale aquilo que elas querem ouvir e não o que Deus queria que elas ouvissem. E nós não podemos aceitar isso. Agora, vamos pensar junto. Se aqui na velha aliança tinha lei, e na nova também tem. Se aqui o propósito é que ela fosse obedecida, e na nova também é. Se aqui na antiga aliança a desobediência gerava juízo e consequência, e aqui na nova também gera, eu te pergunto, o que é que mudou? Outro dia alguém falou, pastor, lascou tudo, não mudou nada. Falei, não estou dizendo que não mudou. Comecei pelo que não mudou, então agora vamos perguntar o que é que mudou.
Em Romanos 8,3, Paulo diz que a lei estava enferma, doente, impotente por causa da carne. Aqui na velha aliança. Mesmo que Deus tivesse dado lei, cujo propósito era ser obedecido e cuja desobediência seria julgada, era impossível para o homem, dominado pela sua velha natureza, poder obedecer à lei. Qual é a grande mudança da velha para a nova aliança, da lei para a graça? É que do lado de cá, pela primeira vez na história, o homem empoderado com uma nova natureza, e agora pela primeira vez na história ele pode obedecer ao mandamento de Deus. A maior definição de graça é que ela viabilizou a obediência. Agora, qual não é a minha indignação quando eu vejo pregadores tentando definir uma graça que justifica, que autoriza a desobediência, em vez de levar as pessoas a entenderem que ela é a maior força de empoderamento que Deus já deu, já liberou, para que alguém finalmente obedeça a palavra de Deus. Nós precisamos parar de acreditar que graça é remédio só para pecado cometido. Muito mais do que isso. A graça nos empodera para vencer o pecado, para subjugar a velha natureza, para viver a nova realidade. Então nós precisamos entender que é possível andar em santidade. Pelo amor de Deus, diga amém. Agora, quando você entende Romanos 8, 3 e 4, entende o 3, você vai entender o 4. No 4 ele diz, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós. Qual era o preceito da lei? Que ela fosse obedecida. Mas isso não pôde ser cumprido aqui por uma questão de natureza. É por isso que Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele diz que a lei serviu de aio para nos levar a Cristo. Ela provou a incapacidade, a impotência do homem. Outro erro dos pregadores modernos, eles ficam falando mal da lei do Velho Testamento. Mas Paulo, em Romanos 7, diz que a lei é boa, que o mandamento é justo, é santo e é bom. O problema nunca foi a lei. O problema é que o homem não podia obedecer à lei. Porque não que a lei fosse ruim, o homem era ruim. A lei só provou o estado miserável do homem e a necessidade que ele tinha não só que alguém perdoasse a culpa e a condenação dos seus pecados, mas mudasse a sua natureza para que ele pudesse viver em obediência. Como Cristo pode se tornar o último Adão, porque ele nos capacita agora por uma mudança de natureza a agir de forma diferente do primeiro, que foi dominado pela desobediência. Agora eu e você podemos viver e praticar a obediência. O preceito da lei que nunca se cumpriu quando ela estava enferma, se cumpre em nós. Quem está entendendo, diga amém. Aí você vai entender Romanos 8, 5 e 6. Nos versículos 5 e 6, como eu mencionei antes, ele fala de inclinação, ele fala de pendor, porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, os que se inclinam para o espírito, das coisas do espírito, porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do espírito dá para a vida e paz. Então, Romanos 7, ele fala da velha natureza. Romanos 8, ele fala da nova natureza. Mas agora, a partir do versículo 5, ele coloca a gente no meio das duas. E diz, se inclinar para a carne, vai dar ruim. Mas se inclinar para o espírito, nova natureza, vai dar bom. É aí que eu e você precisamos de novo entender comportamento. Outro dia alguém falou para mim, não, você está pregando o evangelho do mérito. Eu falei, então não, estou pregando o evangelho da semeadura e ceifa. Gálatas 6, 7, 8, de Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. O que semeia na carne, da carne vai colher corrupção. O que semeia no espírito, do espírito vai colher a vida eterna. Falei, agora você... com essa definição estranha de graça, falei para essa pessoa, na hora de levantar a oferta, acredito que tem semeadura e ceifa. Mas quando a Bíblia fala de semear para a carne, que isso traz morte, semear para o espírito, isso traz vida, não existe mais semeadura e ceifa. Só tem semeadura e ceifa onde te interessa. Gente, nós precisamos olhar para a Bíblia como um todo. Não dá para ficar tentando escolher o que a gente quer e o que não quer, o que a gente gosta e o que a gente não gosta. Josué se levanta e diz para uma geração, Josué 23, de 14 a 16, ele diz, tudo quanto Deus falou pela boca de Moisés, seu servo vai se cumprir, para o bem ou para o mal. O que ele está dizendo, a palavra de Deus é toda ela verdade. Quando tem uma promessa boa e quando anuncia um juízo que você não gosta. Ou ela é toda verdade ou ela não é nada verdade. O que não dá é você escolher que parte você quer que seja verdade, que parte você quer que não seja. Então, nós precisamos voltar ao básico. A igreja moderna, o tempo moderno, o pensamento moderno é de relativizar todas as coisas. E tem coisas que estão muito claras e nós não podemos simplesmente aceitar essa distorção. Quem está entendendo, diga amém. Agora, o que eu e você precisamos entender e compreender nesse momento. No versículo, nós lemos o 5 e o 6, vamos pular para o 11, não vai dar tempo de ler versículo por versículo. No 11 ele diz assim, se habita em vós, 11 de Romanos 8, se habita em vós o Espírito daquele
que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Vivificará, ou dependendo da sua versão, há de vivificar. Está em que tempo verbal? Futuro. Então, algo que eu e você precisamos entender, que os tempos da santificação envolvem passado, presente e futuro. Passado, santificação inicial. Presente, santificação progressiva. Futuro, santificação final. Então, vamos tentar olhar o que significa santificação final à luz de Romanos 8. No versículo 11, ele fala que o corpo será vivificado. No final do 17, ele diz que se com ele, com Cristo sofremos, também com ele seremos glorificados. Diga comigo, glorificado. O que você acha que significa ser glorificado? Verso seguinte, o 18. Porque para mim tenho por certo de que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Há uma glória que será revelada em nós. Essa glória que será revelada em nós é a definição do que ele falou no versículo anterior, de ser glorificado. Agora, olha o verso 19. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, o que envolve essa glória. Verso 20. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Abra parênteses e explica-se. O pecado e através dele o diabo. Fecha parênteses. 21. Na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. A natureza, a criação, é isso que ele está falando, será redimida. Então olhe para cá um instante. Redenção não é só para a humanidade, é para toda a criação. Quando Adão pecou, Deus fala para Adão, maldita é a terra por sua causa. A maldição não afetou só o homem, afetou toda a criação. E a redenção também não é só para o homem, é para toda a criação. Quando Deus diz, maldita é a terra, e o pecado ou a maldição do pecado agora está afetando a criação, qual o primeiro sinal de maldição que Deus falou? A terra produzirá espinhos. Quando Jesus vai à cruz, uma coroa do que colocaram nele? Exatamente a figura do primeiro sinal de maldição que toca a criação, vai para o sacrifício de Jesus. Não me diga você que isso é coincidência. A Bíblia está cheia de promessas sobre a restauração da criação, não apenas novos céus e nova terra. Os profetas anunciam que o cordeiro vai pastar com o leão, a criança vai brincar com a serpente, haverá uma ordem da restauração natural da criação. Agora, a Bíblia diz que a criação, ela está aguardando, ela está na expectativa, na esperança de ser redimida desse cativeiro de corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Quando você lê só esse texto, parece que quem está no cativeiro é a criação e que os filhos de Deus já estão na liberdade. Mas não é isso. Como sabemos? Verso seguinte, 22. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. Está gemendo por quê? Porque está num cativeiro de corrupção. Quais são suas angústias? A consequência da corrupção que aprendeu no cativeiro. Verso 23. E não somente ela, a criação, mas também nós. Nós quem? Os crentes. Como sabemos disso? Ele diz nós que temos as primícias do Espírito. Ele diz igualmente gememos. Gememos pelo mesmo motivo. Gememos pela mesma razão. Gememos da mesma maneira. Igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos. Aqui ele não está falando do que já aconteceu. Ele está falando da parte que ainda vai acontecer. Qual é? A redenção do nosso corpo. A redenção do corpo é um desfecho importantíssimo. Romanos 6 fala da ressurreição dos corpos como um dos rudimentos, princípio elementar da doutrina de Cristo. Tem crente hoje em dia que nem sabe que vai ter ressurreição do corpo. Imagine entender por que é que tem a ver. Mas nós precisamos entender essas coisas, afinal de contas o Novo Testamento chama de rudimento. Então, para começo de conversa, quando haverá redenção para os nossos corpos? Filipenses 3, 20 e 21 diz, nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos um Salvador, o qual há de transformar o corpo da nossa humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Haverá uma transformação desse corpo de corrupção, de humilhação, para que ele seja igual ao corpo da glória de Jesus, ou seja, a glória de Jesus se manifestará em nós, isso será ser glorificado, ser transformado à semelhança dele. Quando é que isso vai acontecer? Paulo diz, nossa pátria está no céu, de onde aguardamos um Salvador.
Ele está falando que aguardamos a segunda vinda de Cristo. É na ocasião da segunda vinda de Cristo que o nosso corpo será afetado. 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Porque o Senhor mesmo, dada a palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus com poder, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, seremos transformados e juntos quem? Mortos ressuscitados, vivos transformados, seremos arrebatados ao encontro do Senhor nos ares. Para entender isso, vamos voltar em 1 Coríntios 15. Porque a gente leu do 45 até o 49. Intencionalmente, eu fragmentei o pensamento. Mas nós vamos voltar agora no 50, que é a continuação. No 49, Paulo tinha dito, assim como trouxemos a imagem do terreno, devemos também trazer a imagem do celestial. Como isso será possível na sua plenitude? No verso 50 ele diz, isso afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Por que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus? Porque ele explica que a corrupção não herda a incorrupção. Onde está a corrupção? Na carne. Onde está a incorrupção? No reino de Deus. Carne e sangue com corrupção não podem entrar no lugar de incorrupção. É aí que ele explica, 51, 52. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Por quê? 53, porque é necessário que esse corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando esse corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então, somente então, se cumprirá a palavra que está escrita. Tragada foi a morte pela vitória. Pausa. Em 1 Coríntios 15, 26, a Bíblia diz que o último inimigo a ser vencido é a morte. A Bíblia diz, nessa ocasião, se cumprirá a palavra que diz, tragada foi a morte pela vitória. Lembra de Hebreus 10, 13, que eu pedi para você guardar numa caixinha, essa informação para a gente tirar depois, que diz que ele está aguardando até que os seus inimigos sejam colocados por debaixo dos seus pés. 1 Coríntios 15, 26 diz que o último inimigo a ser vencido é a morte. Outro dia alguém falou, mas pastor, Jesus não venceu a morte quando ressuscitou? Eu falei, venceu a dele. Mas vai vencer a nossa quando nós ressuscitarmos. Então é no momento da nossa ressurreição que a morte será definitivamente vencida. O último inimigo será colocado debaixo dos seus pés. Aí a Bíblia diz assim, verso 55, onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? No 56 ele diz, o aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei. Nessa frase, Paulo resume o Evangelho. Por que ele diz que o aguilhão da morte é o pecado? Como a morte entrou? Deus diz para Adão, no dia em que pecares, certamente morrerás. A morte entra através do pecado. Então Paulo está dizendo, claramente aqui no versículo 56, o aguilhão da morte é o pecado. Mas depois ele diz, a força do pecado é a lei. Ele diz, antes de Deus dar a lei, já tinha pecado no mundo. Mas a lei comprovou a força da natureza pecaminosa, a incapacidade do homem obedecer. Ela trouxe à tona a impotência do homem. Então a força do pecado é a lei. Fim da história? Não. Fim da história está no 57. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. A maioria dos crentes aplica esse tipo de vitória, vitória circunstancial. Vencer enfermidade, vencer falta de recurso financeiro. Irmão, é muito maior do que isso. É a grande esmagadora vitória de Deus sobre Satanás, sobre o pecado, sobre a carne. Aquilo que o homem não podia fazer, Cristo veio proporcionar. Agora, qual será o desfecho? Vamos entender. Tem uma santificação inicial, uma progressiva e uma final. Na santificação inicial, alguém diz que isso aqui acontece quando temos um encontro com Cristo. Santificação progressiva, alguém diz, é a preparação para a vinda de Cristo. 1 Tessalonicenses 5,23 diz, e o Deus da paz vos santifique completamente, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis para a vinda de Jesus. Então, santificação progressiva é a preparação para a vinda de Jesus, mas tem a santificação final, que se dará na vinda de Jesus. A Bíblia diz santificação completa é espírito, alma e corpo. Na santificação inicial, seu espírito foi regenerado, nasceu de novo. Na santificação final, seu corpo
será ressuscitado e transformado. E agora, nós estamos num momento aqui no meio, que Tiago está falando da gente que nasceu de novo, que foi regenerado pela palavra da verdade, e diz, recebei com mansidão a palavra em vós implantada. Onde? No meu homem interior, tenho prazer na lei de Deus, receba com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para restaurar a vossa alma. Na santificação inicial, o espírito é regenerado. Na santificação progressiva, uma alma tem que se readequar em comportamentos. Na santificação final, o corpo será definitivamente transformado. Na santificação inicial, nós somos livres da condenação do pecado. Na santificação progressiva, nós somos livres do poder, do controle do pecado. Mas na santificação final, seremos livres da presença do pecado, porque ele será erradicado de nós. Esse é o quadro completo. Então, feita essa pequena introdução, deixa eu explicar a frase pequena introdução. É a introdução ao livro. Nós resumimos os primeiros 5 de 20 capítulos do livro que você recebeu aí no seu kit. Então, o que eu e você precisamos entender? Depois desses 5 capítulos, capítulos 6, 7, 8, 9 e 10, a gente fala de santificação do espírito, alma e corpo. É uma aplicação prática dessas verdades. Quando a gente consegue distinguir, Romanos 8:1 fala do que aconteceu. Não há mais condenação para quem está em Cristo Jesus. Romanos 8, de 2 ao 6, ou mais um pouquinho, fala do que deve acontecer agora, como nós podemos andar em vitória sobre o pecado. Romanos 8:11, depois do 18 ao 23, ele fala do que vai acontecer depois. Então, a gente só situou agora as coisas cronologicamente e fez o panorama aqui completo do que deve acontecer. Determinamos aqui qual é a santificação final que acontece na vinda de Cristo como a redenção do nosso corpo. Outro dia alguém me falou, mas pastor, santificação final não aconteceu ainda, certo? Falei, não, futuro. Ele falou, o que é que saber o meu futuro vai mudar o meu presente? Falei, não fale isso de novo. Em 1 de João, no capítulo 3, e aqui eu encerro a ideia da santificação final. Em 1 de João, no capítulo 3, lá no versículo 2, o apóstolo João diz o seguinte, amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou, não se revelou o que haveremos de ser. Presta atenção, agora somos filhos. O que vem depois ele diz, não foi revelado, mas tem um próximo nível, um next level. Vai ter um upgrade, uma atualização. Outro dia eu estava falando disso, o irmão da minha igreja falou, pastor do céu, nós vamos virar a 4ª pessoa da Trindade. Falei, menos. Mas tem algo extraordinário nos aguardando. E Deus está dizendo, eu não revelei os detalhes. Mas olha o versículo seguinte, final do meu versículo 2. Sabemos que quando Ele se manifestar, está falando de Jesus, seremos semelhantes a Ele. Porque haveremos de vê-lo como Ele é. A consumação final, a conformação final com a imagem de Jesus se dará somente na sua vinda. Agora, até que isso aconteça, e não aconteceu ainda, como saber do que vai acontecer me afeta? Verso 3 de 1 de João 3. E a si mesmo se purifica todo o que nele tem essa esperança, assim como ele é puro. Agora preste atenção, vamos tentar fazer uma linha cronológica. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para ser santos. Depois de fundar o mundo, ele cria o homem. Ao criar o homem, ele cria a primeira matriz reprodutora, conforme sua imagem e semelhança, que é santo, ratificando que o plano é que nós fôssemos santos. O pecado entrou, bagunçou tudo. Deus ativa um plano eterno e uma provisão eterna. Cristo vem viabilizar que o projeto original de ser santo, como Deus é santo, se cumpra. Então ele vem para cumprir o propósito que o primeiro Adão nunca cumpriu. Como ele viabiliza isso? Através de uma nova natureza, que nos empodera pelo Espírito e pela graça de Deus, a vivermos dominados pela nova natureza e não pela velha. Nós vamos caminhando numa santificação inicial que remove o peso do passado, aperfeiçoa o nosso presente e vai nos preparando para o futuro. Enquanto nós estamos olhando o desfecho que nos aguarda, como Paulo diz, esquecendo das coisas que para trás ficam, avançando para as que estão diante de mim. A ideia é que mesmo, alguém perguntou, Paulo, você já chegou lá? Ele diz em Filipenses 3:2, não que eu haja alcançado. Paulo está dizendo, não cheguei lá ainda. Mas esquecendo o que fica para trás.
avançando o que está para frente. Paulo está dizendo, mesmo que eu não tenha chegado, ou mesmo que eu não chegue, eu quero estar cada vez mais distante de onde eu comecei, cada vez mais perto de onde eu tenho que terminar. Porque quem entende que na santificação final o projeto é ser semelhante a Cristo na sua totalidade, diz, eu vou gastar toda a minha vida correndo para chegar o mais perto que eu possa disso e viver apenas a finalização desse momento depois. Então isso nos dá uma ideia e um conceito claro do que é a obra de santificação. Mas a pergunta agora é, montado o quebra-cabeça doutrinário, o que é que eu e você fazemos com isso? O que de prático eu e você precisamos entender e aplicar? Agora, nós vamos entrar no terreno da aplicação prática. Então, só resumindo, apresentamos a visão de um quadro todo, que envolve todas as etapas da santificação, que são santificação inicial, progressiva e final. Agora, depois de entender a construção da doutrina e do trilho da santificação, o que de prático eu e você precisamos saber, não só saber, mas o que de prático eu e você temos que fazer hoje, depois da santificação inicial, durante a progressiva, enquanto aguardamos a santificação final. Essa é a pergunta que merece a nossa atenção e é onde nós vamos trabalhar agora. O apóstolo Paulo diz que recebemos no nosso espírito uma nova natureza, mas encontramos no nosso corpo a realidade de uma velha natureza que se opõe à nova natureza. Um dia essa velha natureza será eliminada, erradicada de nós na santificação final. Mas até que esse bendito dia chegue, o que é que a gente faz com essa miserável dessa velha natureza? Em Efésios 4:22, nós lemos que há uma ordem de despojar-se do velho homem, dessa velha natureza. Como, de forma prática, eu e você vamos executar isso? Então, eu creio que nós vamos entender uma declaração do apóstolo Paulo. Em 1 Coríntios, no capítulo 9, no versículo 27, o apóstolo Paulo diz assim, eu esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que depois de ter pregado eu não venha a ser desqualificado. Do que é que Paulo está falando? Obviamente, ele deixa claro que a carne não converte. E uma vez que não converte, ela tem que ser subjugada. Quando ele fala não só de esmurrar o corpo, mas de reduzi-lo à escravidão, ele está dizendo subjugar, dominar, fazer dele um escravo. Ou seja, nós não podemos deixar que o corpo nos controle, que a carne nos controle. Nós é que temos que subjugar e controlar a carne. Agora, isso não vai acontecer de boa vontade da parte da sua carne. E nem adianta você pedir com educação. Dona Carne, poderia a senhora, por gentileza, se comportar? Eu vi essa frase ainda na adolescência que dizia, a carne não converte. Tem que ir para a cruz todo dia. Agora, como ela não quer ir para a cruz de boa vontade, como é que a gente manda ela para lá? Na violência. O que é esmurrar o corpo? É literal? Não. Apesar de, ao longo dos séculos, a igreja romana, em cima dessa declaração de Paulo, esmurro meu corpo, ter propagado uma atitude que é chamada de autoflagelação. Você já deve ter visto, né, alguma cena de um filme medieval, alguém tirando as vestes, pegando um chicote, batendo, se cortando a si mesmo. Essa declaração de autoflagelo, mutilação para o corpo, vem em cima de uma interpretação literal de Paulo dizer, eu esmurro meu corpo. A pergunta é, será que Paulo está falando de forma literal? Se esmurrar o corpo é literal, reduzi-lo à escravidão também tem que ser. E eu nunca vi ninguém andando por aí com a corrente no pescoço. Se a última parte não é literal, é simbólica, então a primeira também não pode ser literal, tem que ser simbólica. Ou as duas são simbólicas ou as duas são literais. Não dá para fazer de uma literal e da outra simbólica. Então quem pode responder se Paulo estava falando de forma literal ou simbólica é o próprio Paulo. Paulo sabe o que Paulo dizia. Então, vamos tentar entender o que Paulo diz ao longo da sua doutrina. Em Colossenses 3,5 ele diz, fazei morrer a vossa natureza terrena. A palavra ali traduzida em Colossenses 3,5, natureza terrena ou natureza carnal, dependendo da versão, é uma palavrinha grega chamada melos. Melos significa, literalmente, membros. Está falando de membros do corpo. Agora, por que Paulo está dizendo, fazei morrer os vossos membros? Será que era literal o corpo? Lá em Romanos 7 ele diz, no meu espírito tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros, melos, outra lei.
Ele está falando não do corpo, mas da força da carne dentro do corpo, que precisa ser separado. Fazer morrer a natureza carnal não é matar o corpo, senão a morte seria a vitória que todos nós estamos aguardando. Paulo diz em Romanos 12, a respeito de oferecer os nossos corpos como um sacrifício vivo. Sacrifício vivo é uma aparente contradição. Porque o verbo sacrificar significa matar. Mas como que eu ofereço um sacrifício vivo? Se sacrificar e matar, como é que o sacrifício ainda está vivo? Então, quando Paulo usa a expressão sacrifício vivo, falando do corpo, é um paradoxo, uma aparente contradição. Em outras palavras, ele está dizendo, não é para matar de forma literal o corpo, mas é para matar o que reina dentro do corpo. É para parar a força da carne. Então, se santificação progressiva se expressa pelo comportamento, mas é a conformação com a imagem de Cristo e a reprodução do modelo comportamental dele, eu, por outro lado, preciso entender a palavrinha-chave para viver isso. É uma palavra composta. Domínio próprio. Quando Paulo diz, eu esmurro meu corpo, eu vou subjugá-lo, reduzir a escravidão, ele está dizendo, minha carne não governa mais, ela não manda mais, ela não domina mais, agora ela será dominada. Então, domínio próprio não é, como nós pensamos, só frear o desejo da carne. A pergunta é, quem domina a carne? Então, vamos lembrar que santificação completa é espírito, alma e